Bom dia, turminha da Ciranda, bom dia, quinto ano, tudo bom? E aí, gostaram da aula de ontem, da nossa aula de português? Hoje, terça-feira, a nossa aula será de matemática. Olha que legal! Muitos alunos gostam muito dessa disciplina e eu queria convidar você mais uma vez a ficar aí na sua casa, sentadinho na cadeira, pegue seu caderninho de matemática, seu módulo, porque agora vai começar a nossa primeira aula do dia de matemática. Tudo certinho? Então vamos lá. A nossa aula de hoje a gente vai trabalhar com o assunto ângulos. O seu módulo, na página 42, vai falar sobre isso. Pegue seu livrinho, coloque sobre a mesa e vamos estudar. Então, turminha, quando a gente vê essa figura aqui, a gente vê aqui formando um ângulo. Um ângulo é o encontro de duas semirretas. Olha a primeira semirreta, olha a outra. Só que elas duas, elas saem do mesmo ponto de origem. Esse pontinho de origem, deixa eu pegar um hidrocor para ficar bem legal para vocês verem. Olha aqui, ó. Em alguns livros não vem marcando o pontinho de origem, mas a gente pode marcar. Esse pontinho de origem aqui, você pode fazer no seu caderno, no seu livro, esse pontinho de origem, se chama vértice. Desse vértice estão saindo duas semirretas. Toda vez que isso acontece, esse encontro, forma-se o ângulo, que é essa parte aqui colorida de verde. Isso aqui se chama ângulo. Bem, então, isso aqui é denominado um ângulo. Só que nós aprendemos que o ângulo pode ter várias medidas. A medida mais famosa, a gente pode dizer assim, a mais conhecida entre os alunos é essa daqui. É a medida de 90 graus, que é chamado ângulo reto. Né? A gente pode ver aqui o encontro de duas semirretas. Como eu disse a vocês, em vários livros, módulos e caderninhos não vem o vértice, mas você pode fazer. E essa medida aqui é uma medida de 90 graus. Para te ajudar com essas medidas, nós temos um objeto chamado transferidor, que é esse aqui. Todo mundo já comprou o seu, estão vendo? Todo mundo já comprou o seu transferidor. E quando a gente vai medir o ângulo, todo mundo já sabe, né? A gente coloca essa linha aqui do meio na pontinha do vértice e a gente encontra aqui, ó, 90 graus. Eu vou tirar o papelzinho para vocês verem. 90 graus. Estão vendo? Eu vou subir um pouquinho mais. Esse ângulo é um ângulo de 90 graus. E a gente considera, o nome dele é ângulo reto. Essa é a nossa primeira medida de ângulo, que é uma das medidas mais conhecidas, é por ela que a gente aprende as outras, baseando-se no menor ou maior. Esse aqui é o de 90. Vamos lá para o segundo ângulo. Bora lá. Esse ângulo aqui, turminha, vocês já viram em nossa sala, vocês já viram na nossa aula de matemática, é chamado ângulo agudo. O ângulo agudo é quando a medida desse encontro aqui de semirretas, essa medida aqui vai ser menor que 90 graus. Com a ajuda do transferidor, quando vocês forem medir, vocês vão ver que é menor que 90 graus. Então, um ângulo menor que 90 e um pouco maior que zero, ele é considerado ângulo agudo. Então, revisando, 90 graus, ângulo reto. Menor que 90, ângulo agudo. Tia Cris fazia sempre assim na sala de aula, vocês se lembram? Assim, chegar um pouquinho para trás, assim, que é o ângulo reto. Quando a gente diminui, ele vira um ângulo agudo, lembra? 90 é reto. Se ele for diminuindo 80, 70, 60,
45, 20. Ele é chamado de agudo. Voltando para o ponto inicial, 90. Se ele aumentar para cá, 90, vamos aumentar. 100, 110, 120, ele é considerado, quem se lembra? Ângulo obtuso. Estão vendo? Olha o encontro das semi-retas, o vértice, esse ângulozinho aqui, que tia Cris sempre pedia a vocês para pintarem com um lápis de cor colorido, para vocês verem direitinho. É considerado um ângulo obtuso. Ele é maior que 90 graus, mas ele é menor que 180. Por que, tia, menor que 180? Vamos ver. Olha aqui o segredo. Por que menor que 180, tia? Porque se tiver 180, ele é considerado um ângulo raso. Estão vendo? Lembra que a gente brincou na área com alguns alunos, colocamos lá naquela parte da área que tinha aquela circunferência, todo mundo ficou sentadinho e a gente brincou com os alunos que estavam nessa ponta e descobrimos que eles faziam um ângulo raso. Então, todo ângulo de 180 graus, ele é considerado um ângulo raso. E aí, vamos revisar rapidinho. Reto, 90 graus. Diminuiu um pouquinho. 80, 70, 45, 20. É chamado de agudo. Se ele for maior que 90 e menor que 180, a gente tem o ângulo obtuso. E o nosso último ângulo é o ângulo raso, que é 180 graus certinho. Bem, nas atividades do livro a gente viu algumas imagens, algumas figuras e eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, vamos começar aqui com esse triângulo. Nesse triângulo aqui, a gente tem o encontro de algumas semi-retas, formando um polígono, e a gente tem alguns encontros. Nós temos um encontro aqui, que pode ser um vértice, porque tem um encontro de duas semi-retas. Temos aqui também, temos outro aqui. A gente tem que ter muito cuidado. Será que todos esses ângulos são retos, são obtusos, agudos, rasos? A gente tem que ver. Por exemplo, tia Cris pode pedir para você identificar apenas esse aqui. Na hora da tarefinha, tia Cris pode dizer, identifique o ângulo do triângulo. Aí tia pode pintar só esse daqui, e aí você coloca que tipo de ângulo é esse aqui. O que é que vocês acham aí? Reto, agudo, obtuso ou raso? Então, tenho certeza que vocês falaram que o ângulo é agudo. Agora tenha muita atenção, porque às vezes você pode encontrar no seu livrinho, na sistematização, na tarefinha, uma imagem desse jeito aqui. E aí você tem que ter cuidado. Qual será o ângulo que tem nessa imagem? Nós temos esse aqui e esse aqui. Esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. E aí você tem que observar que os ângulos são diferentes. Tia Cris pode perguntar: quantos ângulos retos nós encontramos nesse triângulo? Alguém sabe? Quantos ângulos retos nós encontramos nesse triângulo? E aí, apenas um. Estão vendo? O ângulo reto só aqui, só esse ângulo é de 90 graus, ó, reto. Mas tia Cris também pode perguntar: nós temos quantos ângulos obtusos nesse triângulo? Você analisa direitinho. Ângulo obtuso, nenhum. Não temos nenhum ângulo obtuso aqui. E ângulo agudo, tia? Quantos ângulos agudos nós temos aqui? 2. Nós temos 2 ângulos agudos, ó. Aqui